O avanço da extrema-direita está em plena marcha na França. O partido Reunião Nacional, comandado pela líder extremista Marine Le Pen, foi o mais votado no primeiro turno das eleições parlamentares, com 33% dos votos. O governo do Emmanuel Macron corre sério risco de ser inviabilizado. O presidente está tentando costurar uma aliança entre os candidatos republicanos e democráticos para o segundo turno, que acontece já nesse domingo, dia 7 de julho de 2024. O partido centrista de Macron, que no primeiro turno ficou atrás da Le Pen e do bloco de partidos de esquerda, pode não conseguir conter o avanço da onda conservadora. E as sinalizações aconteceram já no mês passado, nas eleições para o Parlamento Europeu. A extrema-direita venceu em países como a própria França, além de conseguir enormes avanços na Alemanha e também na Áustria. A Marine Le Pen é filha de Jean-Marie Le Pen, conhecido por declarações racistas e antissemitas ao longo de décadas na política. Ela tem feito um esforço para tentar limpar a imagem do partido com a opinião pública francesa, mas tem uma postura contrária aos imigrantes e posições abertamente xenofóbicas, assim como o pai dela. Quinta-feira, 4 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e você já sabe, esse é o Videocast em Detalhes, aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre o avanço da extrema-direita na França. O que está em jogo, o que a gente tem de cenário até agora nas eleições. Eu vou conversar com um ex-ministro da Educação, professor, filósofo da política, o Renato Janine Ribeiro, que também é presidente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ministro, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Prazer em te ver, Gabi. Prazer em estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, a gente vai falar sobre o segundo turno, ainda vai acontecer neste domingo, mas a gente já tem um cenário se formando. Primeira coisa, antes da gente entrar no que foi esse último domingo, e qual é o tamanho da vitória da extrema-direita, primeiro, como que é o sistema distrital na França, né? O sistema distrital francês? Ele é dividido em partes e cada uma dessas partes vai eleger um único deputado, mas é muito complexo, muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que vale a pena a gente entrar nessa explicação primeiro. Isso. O Brasil, assim como Portugal e Espanha, tem um voto por estado ou região, que é um voto proporcional. Então, São Paulo tem 70 deputados, Roraima tem 8, e dentro de cada estado você vai eleger tantos deputados por partido, quantos por cento de votos o partido teve. Então, o sistema proporcional representa melhor a vontade do povo, mas ele tem facilidade de se esfacelar em muitas diferenças e ainda mais uma dificuldade de constituir uma maioria sólida. Na França, Estados Unidos, Reino Unido, você tem o voto distrital. O voto distrital, basicamente, você tem 577 deputados na França, tem 577 distritos, ou seja, são 577 eleições assim, que ocorrem. E quem tiver maioria, somando os distritos, quem tiver 290 deputados, tem maioria absoluta, governa o país sem muita dificuldade. Se tiver menos que isso, a coisa complica. Então, como que é, além disso, o sistema de eleição distrital na França, diferente da Inglaterra e Estados Unidos, tem 2 turnos em cada distrito. Não é 2 turnos só para presidente, é no distrito. E no distrito, então, se você tiver maioria absoluta no primeiro turno, que foi esse domingo, você está eleita. Se você não tiver maioria absoluta, vão para o segundo turno todos que tiveram pelo menos 1/8 de votos dos eleitores inscritos. Não é só de quem compareceu, é dos inscritos, porque na França, como em vários países, o voto não é obrigatório. Então essa eleição teve muita participação. Mais de 60%. 2/3 foram votar. Tem eleições que vai metade ou menos da metade. Então, houve muita participação e a pena é que muita participação dessa foi de extrema-direita. Então, como para o segundo turno não vão só os 2 mais votados na eleição distrital, na presidencial são os 2 mais votados como aqui. Na distrital, não.
podem ir 3, podem ir 4, teoricamente poderiam ir até 8. Se todos votassem e 8 candidatos tivessem exatamente o mesmo número de votos, teria 8. Na prática, é muito difícil você ter as chamadas triangulares, quando vão 3 que se qualificam, quadrangulares é mais raro ainda. 2 anos atrás, teve 8 triangulares, 8 distritos em que havia 3 candidatos no segundo turno. Dessa vez foram 300. E o que aconteceu? Em relação aos 300, o que você tem? Você tem que, geralmente, um cara da extrema-direita, um nome da esquerda, e, em terceiro lugar, nas votações, o nome da direita, ou do centro-direita, se a gente quiser chamar assim, turma do Macron e próximos ao Macron, e até o do partido que não é do Macron, mas que é de direita, os republicanos. Então, com 3 candidatos, fica mais fácil a extrema-direita ganhar, porque os não extremistas vão se dividir entre esquerda e centro-direita. Então, o que acontece nesse caso? Acontece o que chama-se na França a desistência republicana. Existe uma coisa que chamam de espírito republicano na França. O espírito republicano compõe-se de alguns valores básicos. Primeiro, separação da igreja e do Estado. Isso existe há bastante tempo. Segundo ponto, distinção entre Estado e partido. O Estado tem uma permanência, o partido não. O partido está no governo, depois de uns anos sai, etc., troca e depois entra o outro, mas os funcionários de carreira são os mesmos. A estrutura do Estado permanece a mesma. E terceiro pilar, a educação. Que me interessa particularmente porque eu dirigi essa área no Brasil. A educação na França, ela é laica, republicana. Laica quer dizer, não prega religião, mas também não prega valores partidários. Mas, ao mesmo tempo, ela prega os direitos humanos, que são, vamos dizer, uma grande iniciativa da Revolução Francesa. Faz o quê? Quase 250 anos. Então, os direitos humanos, e a principal coisa da educação na França é que ela é o grande veículo de ascensão social. É pela educação que as pessoas têm uma igualdade de oportunidades. Por isso que tem havido um problema nas últimas décadas, até com filmes franceses que passaram aqui, mostrando a dificuldade, às vezes, de aprender. Uma criança, por um filho de imigrantes, periferia, pobre, ela vai ter mais dificuldade de aprender do que alguém que vem da elite. No Brasil, isso é batata e a gente sabe que é assim, e é muito difícil mudar isso. Na França, isso é revoltante. Os franceses ficam indignados com isso, pelo menos uma parte dos franceses. Então, esses são os pilares do espírito republicano. Disciplina republicana é quando você reúne os votos de quem partilha esses valores, seja de direita, seja de esquerda, contra quem não partilha esses valores. E quem não partilha? O partido que foi fundado pelo pessoal que colaborou com os nazistas, o Rassemblement National, que a gente pode traduzir como União Nacional, o partido da Le Pen de extrema-direita. Eles foram fundados em 72 por gente que esteve junto com os nazistas, que lutou nas SS alemãs. E aí, esse povo sempre foi preconceituoso, falou coisas horríveis sobre judeus, etc., até que o Le Pen pai foi defenestrado, foi derrubado pela filha, Marine Le Pen, que tratou de fazer um certo embelezamento do partido. Então, ela fala bem de Israel. Mesmo assim, dezenas de candidatos dela, deputados, foram flagrados tendo frases antissemitas. O jornal Libération, que é um jornal ótimo, a gente tinha que ter um jornal assim no Brasil, o Libération fez isso. Ele levantou, mostrou isso tudo. Libération está em plena campanha democrática, assim como Le Monde. São os 2 grandes jornais franceses, a meu ver. Tem o Figaro também, mas não acho o Figaro do mesmo nível, que é um jornal mais de direita. Então, o fato é que, com tudo isso, a Le Pen está se enfeitando. E aí ela prepara um bote para conseguir o governo. Aí precisa explicar também uma outra coisa, que a França tem um presidente forte. No parlamentarismo, o princípio é você tem a separação executivo-legislativo não é bem assim no parlamentarismo. Tem o executivo sim, mas é o legislativo que indica. Para você ser primeiro-ministro, para você governar, você tem que ter maioria no legislativo. Maioria absoluta, preferencialmente, se não, você tem que fazer coalizão, ou no limite governa com minoria enquanto a oposição não te derrubar. Às vezes a oposição não consegue te derrubar porque uma parte é de esquerda ou de direita e não querem derrubar um governo de centro por razões opostas. Enfim, mas o fato é que o presidente da França tem poder. Isso foi criado pelo De Gaulle, em 1958. Então, o presidente pode uma série de coisas, inclusive dissolver a Assembleia. E dissolver a Assembleia só precisa consultar o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ele, ao que parece,
para tomar a decisão de dissolver, deu uma ligação para cada um comunicando que ia dissolver. Pois é. 1 minuto e pouco. Não consultou, o que é altamente irregular. E aí o resultado, a Assembleia, que era anterior, ele tinha maioria relativa, isto é, não tinha metade mais um, mas tinha maior bancada. Então conseguiu 2 anos governar, graças à habilidade da primeira-ministra dele, e usando um dispositivo constitucional que permite aprovar leis, mesmo sem serem votadas, desde que o parlamento não se manifeste expressamente contra. Então ele fez passar várias leis desse jeito, mas foi se tornando muito impopular o Macron. Aí ele faz a besteira, na noite das eleições europeias, vendo que a extrema-direita pegou 40%, ele decide dissolver a Assembleia. E aí, por quê? Porque aquilo era um voto de protesto, estava na cara. É um pouco como se ele aumentasse a aposta e dissesse, gente, vocês só protestaram ou vocês querem um governo da extrema-direita? E o problema é que o pessoal está se manifestando por esse governo. Porém, se a gente olhar o percentual que votou na Le Pen é 35%. Se a gente somar a esquerda, que teve quase 30%, com os macronistas, que tiveram 20%, dá 50%. Eles ganham. Mas como a eleição é por distrito, menos até do que a esquerda. Em cada caso você tem que fazer a votação em separado e se não houver desistência, dá problema. E aí o que aconteceu? A esquerda desistiu em massa. Quando ela está em terceiro lugar, em massa ela foi apoiar os caras de direita. Um espírito republicano total, como eu dizia. A direita, o centro-direita, não fez a mesma coisa. Eles desistiram em 80 lugares, mas não em todos. Então ainda vai haver 100 eleições triangulares, nas quais sabe lá Deus o que vai acontecer, e mesmo nas eleições em que houve desistência, você precisa ter certeza de que o candidato que desistiu vai fazer os votos dele chegarem contra o inimigo comum, né? Como disse o primeiro-ministro saiu muito bem. Ele falou, olha, a esquerda, o partido mais esquerda, LFI, a França Insubmissa, é nosso adversário. A União Nacional de Extrema-Direita é nosso inimigo. Quando você fala em inimigo na política, é muito grave. Inimigo é aquele que você quer matar. Inimigo é da guerra. Na política é para ser um espaço sem guerra. Problema, a extrema-direita bota a guerra dentro da política. É isso. Ministro, tem vários aspectos aí que o senhor trouxe que eu acho que são importantes. Um deles que é a questão dos votos inscritos, né? Então, a gente está falando aí de 12,5% para poder, dos votos dos inscritos para poder votar. Então, nessas eleições... Para poder ir para o segundo turno. Exato. Isso. E aí, houve um comparecimento recorde agora. Então, isso aumenta, vamos dizer assim, a incerteza em relação ao resultado das eleições. A gente ainda tem muita água para ver, mas a gente já viu que há um crescimento da extrema-direita e é isso que a gente deve observar agora no segundo turno. Agora, eu pergunto se vai ser possível costurar uma aliança, porque quando a gente fala do bloco macronista, que perdeu muito terreno, principalmente quando a gente olha para os que já foram eleitos, né? A gente só teve 2. Então, é realmente muito aquém do que se esperava. Então, quando a gente vê o Macron tomando uma decisão como essa, né, ele dobrou a aposta, tomou uma invertida, e agora muitos do bloco do Macron dizem que não querem se aliar nem à extrema-direita e nem aos que eles chamam também de extrema-esquerda. Vai ser possível costurar algum tipo de aliança? Qual é a expectativa em relação ao que a gente deve ver no parlamento a partir de agora? Porque, aparentemente, a maioria realmente que está se formando é da extrema-direita. A gente já teve vamos dizer assim, um avanço, uma vitória grande da extrema-direita e da própria Le Pen, né? Olha, o voto distrital, geralmente ele visa formar maiorias no parlamento, mesmo que você não tenha maioria dos votos. Porque no proporcional é cada vez mais difícil ter maioria dos votos. Porque o mundo está se desfacelando em muitas linhas. A própria França, a Alemanha, Reino Unido funcionavam na base do bipartidarismo. Estados Unidos ainda funcionam. Mas você conseguir maioria dos votos quando passam a 4, 5 ou mesmo 3 partidos, 3 blocos fortes, como na França, é complicado. O que é admirável é que a esquerda, apesar das suas divisões, conseguiu se unir em questão de horas. Foi muito bonito isso. Claro, tem estresse, tem uma turma que é contra a invasão russa da Ucrânia, uma turma que não
Enfim, tem diferenças, mas os pontos principais está todo mundo junto. Isso é muito bacana. Agora, como vai ser, primeiro, a eleição, como vai ser depois da eleição? Nós temos duas hipóteses básicas. Primeira, a extrema-direita faz maioria absoluta. Ou a União Nacional sozinha, ou ela somada com alguns extraviados de direita, que podem fazer. Então, o governo deles, durante um ano pelo menos, vão fazer o que quiserem, porque o presidente pode até vetar uma lei, mas a Câmara derruba. Sabe? Não precisa de 2/3, 3/5, sei lá, para derrubar a lei. É maioria. Então, o presidente não vai só servir para conter e para chegar uma hora que pode dissolver a Câmara. Primeira hipótese. Segunda hipótese, a extrema-direita não consegue formar o governo, então, normalmente chamaria a segunda força mais presente no parlamento, que seria possivelmente a esquerda, mas que não vai conseguir governar sozinha. Nem a esquerda vai governar sozinha, nem a macronia, como os franceses dizem, vai. Então, teria que fazer uma aliança. Como vai ser essa aliança? Esse é um problema, porque o Macron se elegeu prometendo uma via do centro, nem direita nem esquerda. O que na prática significa, vamos dizer o que é o centro. O centro é quem quer meios capitalistas de direita para chegar a fins sociais e morais de esquerda. O centro é quem quer, por exemplo, melhorar o nível de vida das pessoas, quer promover direitos humanos, respeitar as orientações sexuais, mulheres, imigrantes, negros, porém acredita mais no liberalismo do que nas políticas públicas ou nas políticas estatais. Então, o Macron saiu desse centro, ele foi embora, ele foi indo para a direita, tentando o tempo todo conseguir apoio do partido que era do General de Gaulle. E partido que já estava pequeno, mas cujo presidente acaba de trair o legado do de Gaulle para apoiar o pessoal que colaborou com os nazistas. De Gaulle foi um homem que fez a França chegar no fim da guerra como vitoriosa, tendo sido derrotada, ocupada e tendo tido um governo colaboracionista. O nome colaboracionismo vem da França, do Marechal Pétain, que era um herói da Primeira Guerra e foi um traidor na Segunda. Então, esse partido do de Gaulle uma parte dele foi para o lado dos nazistas, né, dos pró-nazistas. Mas, enfim, o que vai ser o day after? Vai ser muito difícil. Supondo que seja uma vitória maciça da extrema-direita, vai ser muito grave. Se a maioria da população está dividida entre direita e esquerda republicanas conseguir dar um basta a isso, vai ser difícil eles formarem um governo. Eu acho que vale a pena a gente explicar também um pouco sobre as diferentes correntes políticas que existem na França hoje, porque, por exemplo, o senhor trouxe um panorama muito importante que é a Le Pen tentando se distanciar do pai, justamente Isso. porque ele tinha falas abertamente racistas, enfim, xenófobas e por aí vai. Mas a gente tem lideranças, por exemplo, como o Jordan Bardella, né, que é uma liderança jovem da extrema-direita e que não viveu, não é próximo desse legado da Segunda Guerra. Então tem esse distanciamento também. Qual que é a característica, eu acho que vale a pena a gente trazer, dessa nova cara da extrema-direita que está surgindo e como é que ele se relaciona também com a Le Pen, que é uma face da extrema-direita que estava tentando se distanciar do pai, mas que já está se afastando mais uma vez dessas características mais voltadas a direitos humanos que ela queria vender como se ela tivesse, né? Veja, nós não somos tão extremistas assim, e a gente sabe que não é por aí, né? Na verdade, ela em nenhum momento simpatizou com os direitos humanos. Com direitos sociais, sim. Ela foi contra a reforma da Previdência para aumentar a idade de aposentadoria de 60 para 62 anos. Prometeu que ia reverter isso assim que sumisse. Já voltou atrás, porque ela pegou o apoio de alguns caras de direita, como presidente do partido, que era do partido de Gaulle, para conseguir votos. Então, já está renegando um pouco isso, o que é inteiramente normal. Ela é mais habilidosa que o pai, sem dúvida. Ela conseguiu botar um garotão de 28, 29 anos como candidato a primeiro-ministro, conseguiu. Mas há um ponto que é uma marca registrada da extrema-direita, é o ódio. A política do ódio. Uma política que, então, precisa criar alguém que é culpado de todos os males do mundo. Por isso que essa galera era antissemita, porque o judeu era o culpado. O judeu é um povo supostamente sem pátria, errante, sem nenhum
compromisso de raiz, que nem mesmo cultiva a terra, que é o símbolo da raiz, que vive mexendo com dinheiro, especulando com dinheiro. Então o judeu era ameaça. 100 anos atrás, era perfeitamente possível a extrema-direita acusar os judeus de serem capitalistas e bolchevistas. Havia uma coisa totalmente louca que era: o judeu nos ameaça pelo capitalismo de Wall Street e pelo bolchevismo de Leningrado, da União Soviética. Então, isso daí passou, mas continuou por muito tempo esse preconceito e ainda dezenas de candidatos delas são antissemitas. Falam isso que a Liberação pegou. Agora, por outro lado, com o passar do tempo, e à medida que o Estado de Israel se consolidou, inclusive como um Estado de uma política conservadora e repressiva contra os árabes, o papel que era do judeu foi assumido por outros, é o outro, né, o diferente. Então, o diferente por excelência na França, curiosamente, é o árabe. São os imigrantes que vêm das antigas colônias, Argélia, Marrocos, Tunísia, as três no norte da África, praticamente em frente da França, e sem contar os negros que vêm mais do sul da África. Então, ou do centro do sul da África, abaixo do Saara, né? Então, tudo isso cria uma hostilidade ao outro que é sempre o culpado de todos os males do mundo. Por isso que uma das coisas que ela diz é o seguinte: não sei quantos cidadãos, quantos eleitores tem na França, talvez uns 40 milhões, 30, 40 milhões. Ela diz que os 3 milhões, 5 milhões de binacionais não podem ter certas posições. Binacional é quem é francês e argelino, francês e marroquino, francês e brasileiro, inclusive. Acho que os brasileiros não sofrem tanto preconceito, mas vamos dizer, na hora do preconceito, todo mundo pode sofrê-lo. Esse é o ponto crucial dela. Então, uma cultura do ódio, provavelmente a primeira coisa que a gente vai ver ela assumindo é muita pancadaria. É a polícia batendo na rua em quem puder, vai ser muita violência, vai haver mortes. Isso, sem dúvida, vai haver. E isso é terrível da gente imaginar. Agora, quanto a melhorar a vida dos mais pobres, eu duvido. É muito preocupante. Só que para trazer a informação, né, o senhor estava certíssimo. A gente tem 49,33 milhões de eleitores aptos a votar, que dos que participaram, a gente teve ali 66,71%, que foi muita coisa. 2/3, né? Para a gente fechar, eu pergunto a respeito do Macron, né? Uhum. O senhor já explicou como é que funciona, a gente tem um presidente eleito pelo voto direto e a gente tem um premier também que representa o governo, indicado pelo presidente, mas não é tão simples assim, né? O senhor deu essa explicação. Agora, qual é o tamanho da vitória da extrema-direita e o que o Macron vai poder fazer? Porque eles sozinhos, eles não vão conseguir ter maioria. Como é que vai ser essa questão do parlamento, o balanço com o Macron? Olha, a Constituição da França não diz em nenhum momento que o presidente tem que nomear o líder do partido vitorioso. Ela diz que o presidente indica o primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai ao Congresso, expõe para a plataforma de governo e não precisa, ao contrário de outros países, pedir um voto de confiança, pedir aprovação. Então, a única forma de tirar o primeiro-ministro indicado é o parlamento aprovar uma moção contra ele. Então, se a extrema-direita tiver maioria absoluta, ele terá que indicar alguém do agrado deles, mas pode até dizer: não indica o Bardella, não indica o Le Pen, indicar outro nome. Ele pode fazer isso e pode virar uma queda de braço. Demitir o primeiro-ministro, a rigor, ele não pode, mas ele pode criar uma situação difícil para o parlamento, recusar assinar decretos, que aí o governo vai ter que fazer aprovar na Assembleia. Ele pode fazer uma guerrilha desse tipo. Agora, o ponto crucial é o seguinte: Macron tinha 200 e tantos deputados. Vai ter quantos? 20, 40, 100? Não sei. O fato é que ele desempregou uma galera que tinha 5 anos de mandato e que depois de 2 foi forçada a fazer campanha, foi forçada a gastar a sola de sapato, talvez gastar dinheiro, embora seja reembolsado, e esse pessoal não deve estar nada feliz com ele. Então o Macron ganhou o poder na base da cara e da coragem. Ele foi lá, lutou, ele era um nada, pouca coisa. Conseguiu, sem ter partido, criando um partido com o nome dele em marcha, as iniciais dele, conseguiu chegar a presidente. E continuou desse jeito, assim, muito garganta, muito bonapartista, muito poderoso, até que quebrou a cara, porque sem ouvir ninguém, ou só ouvindo a sua cozinha, ele dissolveu o parlamento.
Então, eu creio que o futuro dele não é cor-de-rosa. Na melhor das hipóteses, se a extrema-direita chegar ao poder e ele conseguir que isso funcione como vacina, quer dizer, se esse governo se estrepar e ele dissolver a Assembleia para ter um governo mais democrático, na melhor das hipóteses, ele sai como alguém que reduziu danos, mas danos que ele próprio criou. Porque se ele não tivesse dissolvido a Assembleia, tinha mais 3 anos de governo. Ia ser difícil, mas ia ser viável. Ele trocou, né? Trocou. E recebeu como um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Total. É isso. Então a gente vai ter que acompanhar o próximo domingo para saber como é que vai ficar a composição. Fortes emoções. Fortes emoções. Ministro, obrigada pelas explicações. Foi excelente, muito didático. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Muito obrigado. Antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, que é a seguinte: quanto tempo você passa em frente a uma tela, seja a tela de celular, de computador? Porque olha só essa informação. Em 2023, os brasileiros passaram, em média, 56% do dia deles em frente às telas, ou seja, smartphone, computador. É mais ou menos por aí. O Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, atrás só da África do Sul. É muita coisa, gente. Então, a gente pensando nisso, na nossa relação com a tecnologia, a gente vai ter mais um curso, mais uma aula no ICL para alertar para o quanto isso pode ser ruim para a nossa saúde, enfim. E também como você pode usar a seu favor, utilizar a tecnologia. A gente vai ter a aula Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Vai ser uma aula exclusiva, online, então super acessível para todo mundo, que o Eduardo Moreira vai conversar com o Adam Alter, que é um dos maiores especialistas no mundo nesse assunto, em relações humanas e como isso se dá junto com a tecnologia. Gente, é realmente imperdível. Para você que tem filho, que passa parte do dia dele em frente às telas, para você também que passa, né? Porque eu, por exemplo, estou o dia inteiro conectada, trabalhando, vendo entretenimento, tudo isso é em torno de celular e de computador. Então, esse alerta fica para a gente também. Para você poder assistir essa aula que vai para o ar no dia 7 de julho, que é um domingo, às 8 horas da noite, você tem que fazer a sua inscrição e, além disso, você pode apoiar o Em Detalhes quando você fizer essa inscrição. Ou seja, você inscreve pelo nosso link emdetalhesicl.com.br, porque aí você vai estar apoiando o nosso programa a ter mais suporte aqui dentro do ICL. Então fica a dica para você, essa aula inédita vai acontecer agora, não perde essa oportunidade. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, o próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã, no YouTube vai ao vivo, depois tem Mercado e Investimentos, Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando, para você que não consegue assistir ao vivo a nossa transmissão, você também pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Obrigada e eu te espero amanhã. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University, uma das melhores universidades americanas. Ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo. Ele escreveu o livro Irresistible, que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo. E ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL. Para você se inscrever nessa aula, um dos maiores professores do mundo, e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas, você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula. Não perca! Uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você. A chance de estudar com um dos melhores professores do mundo. 7 de julho, domingo, às 8 horas da noite, a gente se vê.